Olá, minha gente, um abraço a todos, aqui de volta, né? Saudade, ontem não trabalhei, tive folga nesse domingo no Bavi, saudade de falar com vocês, passo um dia sem falar e termino ficando com saudade desse contato mais próximo nosso, né? Mas hoje tem muito trabalho, né? Estou aqui no vídeo com vocês, às 8 horas tem resenha das 6 e depois à noite tem a Itapuã FM a partir das 8 horas da noite. Mas vamos lá, né? Bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre o que aconteceu ontem, né? O Bahia empatou com o Vitória 1-1 no estádio da Fonte Nova. Um Bavi fraco tecnicamente, muito fraco tecnicamente, essa que é a realidade. Nós hoje vivemos o pior futebol do Nordeste, eu falo isso sem medo. Ontem eu tirei minha tarde e noite para assistir futebol e assisti alguns jogos, inclusive assisti Fortaleza e Ceará, que não foi lá um grande jogo, mas já dá para ver, né, a condição técnica e tática desses times dentro de campo jogando e assistir partes de outros jogos também e dá para perceber que nosso futebol é muito pobre. Quando você vai para o Campeonato Paulista, onde tem times de Série B, de Série C, aí você vê que o nosso futebol está devendo muito ao Brasil, está devendo muito ao seu torcedor aqui do estado. Aí você vê, por exemplo, o time do Bahia, né? É um time muito limitado na parte de conexão, da parte de sincronia. O time do Bahia, ontem bastou o Vitória aproximar um pouquinho a marcação, fazer uma meia pressão, porque o Vitória não marcou alto o Bahia, mas marcou meia pressão, né? Bastou isso para os zagueiros do Bahia começarem a dar chutão para um lado, chutão para o outro, tentando o lançamento de todo o tempo. Isso não é futebol, minha gente, sinceramente. E aí vocês podem dizer, pô, Dito é chato, porque eu cobro mesmo. Porque não é possível você ir para o campo de treinamento, você fazer trabalhos em campo reduzido e chega na hora do jogo, né, na hora do momento propriamente dito, onde você vai mostrar aquela capacidade que você tem, capacidade tática, capacidade de sincronia que você fez durante a semana no treinamento. Chega na hora do jogo, você vê o Gabriel dar chutão para um lado, o outro Marcos dar chutão para o outro lado. E não dá, gente. É aquela coisa, aí você vê os volantes, por exemplo, na linha de marcação totalmente errados, né? Os volantes. Aí você vê os volantes na linha de armação completamente equivocados. Se o Bahia faz uma linha de 2 jogadores de saída de bola, não consegue sair. Se faz uma linha de 3, fica com dificuldade, como ontem, por exemplo, Iago Felipe deu até a melhorada quando ele voltou para fazer a linha de 3, mas na saída de bola ele não tem com quem tocar, porque o Rezende não aparece para jogar, o Cauli está apertado na marcação e toma ele lançamento para as pontas. Isso realmente não me agrada, isso não é futebol e a gente fica triste e lamentando, né, isso que acontece no Bahia. Do lado do Vitória, uma defesa, meu Deus do céu, gente, o Vitória não tem zagueiros, essa é a realidade. Nenhum zagueiro do Vitória merece jogar no Vitória. Hoje nós passamos, aliás, o pior momento em muitos e muitos anos de zagueiros na Bahia. Nós temos os piores zagueiros depois de muitos anos da Bahia. Não temos zagueiros. Porque eu não vou dizer a vocês aqui que esses 2 zagueiros que jogaram ontem no Bahia teriam condições de vestir a camisa do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não vou dizer que o Vitória tem zagueiros para formar dupla de zaga no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Estamos lascados com esses zagueiros que nós temos. Outro detalhe aqui rapidamente sobre o Rezende. O Rezende ontem, gente, repare, basta o jogo apertar um pouquinho para você ver a qualidade do jogador, por isso que eu tenho segurança no que eu falo. O Rezende ontem, em 3 oportunidades, ele vacilou, perdeu a bola para o adversário, né? E depois vai naquela lentidão. Em 2 ele conseguiu recuperar a bola. Mas se ele perde para um Gabriel, né, do Flamengo, se ele perde aquela bola para um Rony, né? Se ele perde para o Rafael Veiga, né, para um Arrascaeta, já era, o Bahia tomaria gol. Né? É por isso que a gente tem que medir a qualidade do jogo, tem que medir a qualidade dos adversários. Só para provar para vocês, que às vezes vocês ficam, como é que se diz? Rezende é o melhor volante, porque Rezende tem que jogar. Gente, vocês estão medindo, né, os nossos clubes por baixo. A gente tem que medir por alto, a gente tem que querer melhor, a gente tem que querer mais. Porque não dá, nós estamos falando de um Bahia, um bicampeão brasileiro com essa estrutura maravilhosa. Na Série B nós estamos cobrando do Vitória, que tem condição, que tem um patrimônio maravilhoso, que tem campos de treinamento, que dá toda a condição aos jogadores de futebol. Então,
O que vimos ontem foi um futebol muito pobre, minha gente. Tecnicamente, o Vitória foi para campo para marcar apenas, mas eu tenho que dar o crédito ao Léo Condé. Foi corajoso. A princípio colocou, dobrou a marcação nas laterais, porque ele sabe da deficiência do time dele. Dobrou a marcação nas laterais, não deu condição ao Bahia, fez um gol, poderia ter feito 2 quando estava 0-0, fez um gol 1-0, teve outra chance de fazer 2-0 no Bahia. O Bahia teve uma chance aqui, teve outra chance ali, teve, mas para o Bahia, que muitos pensam, que o Bahia vai dar uma goleada no Vitória, porque vai ser isso, vai ser aquilo, e eu não estou aqui, né, para me vangloriar, dizer para vocês que eu avisei aqui que não ia ser goleada. Não, gente, eu estou há 43 anos no futebol, e já passei por isso dezenas, centenas de vezes, sabe? E não vou ficar aqui por uma posição, por uma opinião que eu dei, porque eu tinha segurança que não ia dar goleada, porque o Bahia deu 4-1 na Jacuipense, só por causa daquele jogo, e eu vou esquecer as goleadas que o Bahia tomou, e eu vou esquecer o pobre futebol dentro de campo que o Bahia estava tendo. O Bahia tem time para dar goleada em ninguém agora, pode até acontecer, né? Eu, por exemplo, me preocupo com o Camboriú na próxima quarta-feira na Copa do Brasil, porque eu não vejo futebol, eu não vejo uma conexão no Bahia ainda, por todos os motivos. Primeiro, por deficiência de material humano, o Bahia não tem ainda os jogadores necessários para formar um grande time, não tem 11 jogadores definidos, titulares, né? E do lado do Vitória são muitos jogadores ruins, minha gente, muitos jogadores ruins. E estou complementando o Léo Condé. No segundo tempo foi corajoso, chegou a colocar 4 atacantes no time do Vitória, né? Tava 1-1, buscando até fazer o gol, num contra-ataque que poderia ter feito. Várias vezes foram 4-2, 4-3 do Vitória contra o Bahia, né? O Bahia sempre com bola descoberta, desde o primeiro tempo, foi assim que tomou o gol. Outro detalhe, que vocês falam, alguns de vocês, sobre Matheus Bahia, lateral esquerdo. Mais uma vez o Bahia tomou o gol. Matheus Bahia, estava dando condição ao atacante Oswaldo do Vitória. Lateral não fica atrás de zagueiro, lateral sempre está à frente dos zagueiros, que é o zagueiro que comanda a linha de impedimento, e ele, Matheus Bahia, estava mais uma vez dando condição ao jogador Oswaldo do Vitória, que eu não tenho nada contra ninguém, apenas eu tenho a favor de vocês, que dão essa audiência maravilhosa. Eu agradeço muito a vocês para falar com sinceridade, com abertura, sabe? Aquilo que me é apresentado. Eu não invento nada, apenas eu passo para vocês alguma coisa que vocês não viram. Então, eu vi assim o jogo do Bahia contra o Vitória ontem, um pobre futebol, um empate de 1-1 que não agradou nenhum dos dois lados. Vitória fora da Copa do Nordeste, matematicamente não tem mais chance, e o Bahia não está matematicamente, mas por consciência. O Bahia está fora, gente, do Campeonato do Nordeste. Isso é um milagre para o Bahia se classificar. Teria que ganhar os 2 próximos jogos, torcer para esse perder, para aquele perder, porque o saldo do Bahia é de menos 9 gols, tem uma vitória só dentro do campeonato, e para um representante nosso, que foi o Atlético de Alagoinhas, o Bahia não consegue ganhar de times fora de casa. Infelizmente, esse é o retrato hoje do futebol baiano, dos nossos 2 representantes, Bahia e Vitória. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a todos.